O amor não tem nenhum problema. E para entender a natureza do amor e da compaixão, com a sua própria inteligência, devemos entender juntos o que é o desejo. O desejo possui uma extraordinária vitalidade, uma extraordinária persuasão, impulso e alcance. Todo o processo do vir a ser, do sucesso, está baseado no desejo. Desejo que faz com que nos comparemos uns com os outros, imitemos e nos conformemos. É muito importante, ao entendermos a nossa natureza, entender o que é o desejo. Não suprimi-lo, não fugir dele, não transcendê-lo, mas entendê-lo, perceber todo o seu ímpeto. Podemos fazer isso juntos, o que não quer dizer que vocês, então, estejam aprendendo com o conferencista. O conferencista nada tem para lhes ensinar. Por favor, percebam isso. O conferencista está apenas agindo como um espelho no qual vocês podem se ver. Então, quando vocês se virem claramente, poderão descartar o espelho. Ele não terá mais nenhuma importância e podem até quebrá-lo. Entender o desejo exige atenção e seriedade. É um problema muito complexo entender por que os seres humanos viveram dessa extraordinária energia do desejo, assim como da energia do pensamento. Qual é a relação entre o pensamento e o desejo? Qual é a relação entre o desejo e a vontade? Vivemos muito pela vontade. Assim, qual é o movimento, a fonte, a origem do desejo? Se nos observarmos, veremos a origem do desejo. Ele começa com as respostas sensoriais. Depois, o pensamento cria a imagem e, nesse momento, começa o desejo. Vemos algo na vitrine, um vestido, uma camisa, um carro, seja lá o que for. Nós vemos isso e temos a sensação. Então o tocamos e então o pensamento diz: se eu vestir essa camisa ou o vestido, como vai ficar bem? Isso cria as imagens e então começa o desejo. Assim, a relação entre o desejo e o pensamento é muito próxima. Se não houvesse o pensamento, haveria apenas a sensação. O desejo é a quintessência da vontade. O pensamento domina a sensação e cria o estímulo. O desejo, a vontade de possuir. Quando o pensamento opera no relacionamento, que é a lembrança, que é a imagem que um cria do outro pelo pensamento, não pode haver amor. O desejo sexual ou outras formas de desejo, impede o amor, porque o desejo faz parte do pensamento. Devemos considerar em nosso exame a natureza do medo, porque somos todos presos a essa coisa terrível chamada medo. Parecemos não ser capazes de resolvê-lo. Vivemos com ele, nos acostumamos com ele ou dele escapamos através da diversão, da adoração, por meio de várias formas de entretenimentos, religiosos e outros mais. O medo é comum a todos nós, quer vivamos nesse país ordeiro e limpo ou na Índia, onde há desordem e superpopulação. O problema é o mesmo. O medo com que o homem tem vivido durante milhões e milhões de anos e que não foi capaz de resolver. Será possível? Estamos fazendo essa pergunta seriamente. Será possível ficarmos totalmente, completamente livres do medo? Não apenas das formas físicas do medo, mas das formas muito mais sutis do medo interior, dos medos conscientes e dos medos profundos e não descobertos, que nós jamais soubemos que existem. O problema desses medos não significa análise. Está na hora de procurar o analista quando se tem qualquer problema. Mas o analista é como você e eu. Ele apenas possui uma determinada técnica. A análise implica a existência de um analista.
será o analista diferente daquilo que ele analisa? Ou será o analista o analisado? O analista é o analisado. Esse é um fato óbvio. Se estou me analisando, quem é o analista em mim que diz, devo analisar? É ainda o analista que se separa do analisado e que depois examina aquilo que deve ser analisado? Assim, o analista é aquilo que ele está analisando. Eles são a mesma coisa. Separá-los é um truque que o pensamento nos prega. Mas quando nós observamos, não há análise. Há apenas o observar das coisas como elas são. Observar o que realmente é, não analisar o que é. Porque no processo da análise, podemos nos enganar. Se vocês gostam desse jogo, vocês podem jogá-lo e irão jogá-lo interminavelmente até a morte, analisando e nunca produzindo uma transformação radical dentro de vocês mesmos. Enquanto que olhar para o presente como ele é, não como o alemão, inglês ou francês, ou como isso ou aquilo, ver o que está realmente acontecendo é a observação pura das coisas como elas são. Observar o que é o medo não é examinar a causa do medo, o que implica em análise e ir cada vez mais para trás, até a origem do medo. É aprender a arte de observar e não traduzir ou interpretar o que observamos, mas apenas observar, como observaríamos uma linda flor. No momento em que a desmontamos, a flor não existe mais. É isso que a análise faz. Mas observe a beleza de uma flor, ou a luz noturna sobre uma nuvem, ou uma árvore solitária numa floresta. Apenas observe. Assim, do mesmo modo, podemos observar o medo e qual é a raiz do medo, não os vários aspectos do medo. Estamos perguntando se é possível ficarmos absolutamente livres do medo, psicologicamente, interiormente. Qual é a raiz do medo? O que significa o medo? O medo não nasce de coisa alguma, coisa que nos causou dor no passado e que pode acontecer de novo no futuro. Não, o que pode acontecer agora, porque agora não há medo algum. Vocês podem constatar por vocês mesmos que o medo é um processo do tempo. Alguma coisa que aconteceu na semana passada, um incidente que causou dor psicológica ou física, e disso vem o medo de que tal coisa possa acontecer de novo amanhã. O medo é um movimento no tempo, um movimento do passado para o presente, modificando o futuro. Assim, a origem do medo é o pensamento. E o pensamento é tempo, é o acúmulo do conhecimento pela experiência, a resposta da memória como pensamento e depois ação. Assim, pensamento e tempo são um só. O pensamento e o tempo são as raízes do medo. Isso é bem óbvio. É assim. Agora, não se trata de deter o pensamento ou o tempo. Naturalmente, seria impossível detê-los, porque a entidade que diz, devo deter o pensamento, faz parte do pensamento. Assim, a ideia de deter o pensamento é absurda. Implica um controlador que está tentando controlar o pensamento, e esse controlador é criado pelo pensamento. Por favor, observem apenas isso. A observação é em si mesma uma ação. Não que devamos fazer alguma coisa com relação ao medo. Será que vocês entendem isso? Suponhamos que eu tenha medo de uma ou outra coisa, da escuridão, de que minha esposa vai embora, da solidão, disso ou daquilo. Estou profundamente apavorado. Você aparece e me explica todo o movimento do medo, a origem do medo, que é o tempo,
Eu senti dor, passei por algum acidente ou incidente que me causou dor, e isso está registrado no cérebro. E a memória desse incidente passado produz o pensamento de que isso possa acontecer de novo. E, portanto, há o medo. Então você me explica isso e eu ouço com muito cuidado a sua explicação, percebo a sua lógica, a sua sensatez, não rejeito, ouço. E isso significa que o ouvir se torna uma arte. Eu não rejeito o que você está dizendo, nem aceito, mas observo. E observo que o que você me diz a respeito do tempo e do pensamento é real. Eu não digo, devo deter o pensamento e o tempo, mas, como me foi explicado, eu apenas observo como nasce o medo, que é um movimento do pensamento e do tempo. Eu apenas observo esse movimento e não me afasto dele, não fujo dele, mas vivo com ele. Olho para ele, ponho toda a minha energia em olhá-lo. Então, vejo que o medo começa a se dissolver porque nada fiz a seu respeito. Apenas observei, lhe dei toda a minha atenção. Essa mesma atenção é como esclarecer o medo. A atenção significa dar toda a sua energia para esta observação. Por que o homem persegue o prazer? Por favor, perguntem a vocês mesmos. Por quê? Será o prazer o oposto da dor? Todos nós sofremos dor de diversas espécies, tanto físicas quanto psicológicas. Psicologicamente, a maior parte de nós, desde a infância, foi ferido e machucado. E isso é dor. A consequência dessa dor tem sido se recolher, se isolar para não sermos mais feridos. Desde a infância, passando pela escola, ao nos compararmos com alguém mais talentoso, nos machucamos. E os outros nos machucam pelas várias formas de ralhar, de dizer alguma coisa brutal nos aterrorizando. E há esse ferimento profundo com todas as suas consequências, que são o isolamento, a resistência, cada vez um recolhimento maior. E nós pensamos que o oposto disso é o prazer, a dor e o seu oposto, que é o prazer. Será que a bondade é o oposto daquilo que não é bom? Se a bondade é o oposto, então a bondade contém o seu próprio oposto. Portanto, não é bom. A bondade é algo totalmente à parte daquilo que não é bondade. Assim, será o prazer alguma coisa oposta à dor? Será um contraste? Estamos sempre perseguindo o contraste, o oposto. E assim perguntamos, será o prazer inteiramente separado, como a bondade, daquilo que não é agradável? Ou estará o prazer contaminado pela dor? Quando olhamos cuidadosamente o prazer, ele é sempre lembrança, não é? Nunca dizemos quando estamos felizes, como estou feliz. É sempre depois. É a lembrança daquilo que nos deu prazer, como um belo pôr do sol, o esplendor de um entardecer, cheio daquela luz extraordinária que nos proporcionou grande deleite. Depois isso é lembrado e nasce o prazer. Assim, o prazer também faz parte do pensamento. Isso é óbvio. Entender o relacionamento, o medo, o prazer e o pesar é trazer ordem para nossa casa. Sem ordem, provavelmente, não poderemos meditar. Agora o conferencista deixa a meditação para o fim da palestra porque não há nenhuma possibilidade de meditação correta
se vocês não colocaram a sua casa psicológica em ordem. Se a casa psicológica está em desordem, se o que vocês são está em desordem, de que interessa a meditação? Trata-se apenas de uma fuga. Isso leva a todas as espécies de ilusões. Vocês podem sentar-se de pernas cruzadas ou ficar de cabeça para baixo para o resto de suas vidas. Mas isso não é meditação. A meditação deve começar produzindo completa ordem em suas casas, ordem em seus relacionamentos, ordem em seus desejos, prazeres e assim por diante. Uma das causas da desordem em nossa vida é o pesar. Esse é um fator comum, uma condição comum a todos os seres humanos. Todos passam por essa tragédia do pesar, seja no mundo asiático ou no mundo ocidental. De novo, esta é uma coisa comum que todos compartilhamos. Não há apenas o assim chamado pesar pessoal, mas há o pesar da humanidade, os pesares que as guerras produziram. 5.000 anos de registros históricos, e a cada ano houve uma guerra, morte, violência, terror, brutalidade, mutilação de pessoas, pessoas que não têm mãos, olhos, os horrores e a brutalidade das guerras que produziram uma miséria incalculável para a humanidade. Não é apenas o nosso próprio pesar, mas o pesar da humanidade. O pesar de ver um homem que nada possui, apenas um pedaço de pano e que assim vai permanecer pelo resto da sua vida. Não tanto nesses países ocidentais, mas no mundo asiático é assim. E quando vemos essa pessoa, há pesar. Também há pesar quando as pessoas são iludidas, indo de um guru para outro, fugindo de si mesmas. É um pesar observar isso. Pessoas inteligentes irem para o Oriente, escreverem livros sobre ele, descobrindo algum guru. Tantos caem nesse contrassenso. Ao pesar que surge quando vemos o que os políticos estão fazendo no mundo, pensando em termos de tribalismo, ao pesar pessoal e à imensa nuvem do pesar da humanidade. O pesar não é uma coisa romântica, sentimental e ilógica. Ele existe. Vivemos com esse pesar desde tempos imemoriais e, aparentemente, não resolvemos esse problema. Quando sofremos, procuramos consolo, o que é uma fuga do fato do pensar. Quando há esse desgosto, vocês tentam todas as formas de passatempo e fuga, mas ele sempre persiste. Aparentemente, a humanidade não o resolveu. E estamos fazendo esta pergunta. É possível ficar livre disso completamente? Não evitando o pesar, não procurando o consolo, não fugindo para alguma teoria fantasiosa, mas será possível viver com isso? Entendam essas palavras, viver com isso. Elas não significam deixar que o pesar se torne um hábito. A maioria das pessoas vive com o pesar, com o nacionalismo, que é muito destrutivo. Vivem com as suas próprias conclusões religiosas em separado. Vivem com as suas próprias ideias e ideais fantasiosos, que, ademais, trazem conflito. Assim, vivam com alguma coisa. Vivam com o pesar, não o aceitando, não se habituando a ele. Mas olhem-no, observem-no sem qualquer fuga, sem qualquer pergunta, tentando ir além dele. Apenas segurem-no em suas mãos e olhem. O pesar também faz parte do extraordinário sentido de solidão. Vocês podem ter muitos amigos, podem ser casados, podem possuir toda espécie de coisas, mas interiormente há esse sentimento de completa solidão. E isso faz parte do pesar.
Observem essa solidão sem qualquer direção, sem tentar ir além dela, sem tentar descobrir um substituto para ela. Vivam com ela. Não a cultivem, não se tornem psicóticos a seu respeito, mas deem toda a atenção a essa solidão, a esse desgosto e a esse pesar. É uma grande coisa entender o sofrimento, pois onde há a liberdade do pesar, há compaixão. Não temos compaixão enquanto estivermos ancorados em qualquer crença, em qualquer forma particular de símbolo religioso. Compaixão significa se libertar do pesar. Onde há compaixão, há amor. Com essa compaixão está a inteligência. Não a inteligência do pensamento, com a sua astúcia, com os seus ajustamentos, com a sua capacidade de construir qualquer coisa. Compaixão significa o fim do pesar e somente então há inteligência. Somos como dois amigos sentados no parque num agradável dia, conversando a respeito da vida, dos nossos problemas, investigando a própria natureza da nossa existência e nos perguntando com seriedade por que a vida tornou-se um problema. Por que, embora intelectualmente sejamos muito sofisticados, a nossa vida diária é tão tediosa, sem qualquer sentido, exceto o da sobrevivência. O que ademais é um tanto duvidoso. Por que a vida, a existência diária, tornou-se essa tortura? Podemos ir à igreja, seguir algum líder, político ou religioso, mas a vida diária é sempre uma perturbação. Embora certos períodos sejam ocasionalmente alegres e felizes, há sempre uma nuvem escura em nossa vida. E esses dois amigos, como nós somos, vocês e o conferencista, estão discutindo juntos de maneira amigável, talvez com afeto, com desvelo, com preocupação, se é de todo possível viver a nossa vida diária sem um único problema. Embora sejamos altamente instruídos, tenhamos determinadas carreiras e especializações, ainda assim temos essas lutas não resolvidas, a dor e o sofrimento, e às vezes a alegria e o sentimento de não sermos totalmente egoístas. Assim vamos abordar essa questão do porquê nós, seres humanos, vivemos como vivemos, indo para o escritório das 9 às 5 ou 6 horas, durante 50 anos e sempre com o cérebro, a mente, constantemente ocupados. Nunca há uma quietude, nunca há paz, mas sempre essa ocupação com uma ou outra coisa. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida diária, monótona, um tanto solitária, uma vida insuficiente. E tentamos fugir dela através da religião, das várias formas de entretenimento. No fim do dia ainda estamos onde estivemos durante milhares e milhares de anos. Parece que mudamos muito pouco psicologicamente e interiormente. Os nossos problemas aumentam e há sempre o medo da velhice, da doença, de algum acidente que nos extinja. Assim é a nossa existência, da infância até a morte. Quer seja voluntária ou involuntariamente, nós morreremos. Parece que não fomos capazes de resolver esse problema, o problema da morte.
Quando vamos envelhecendo, principalmente nos lembramos de todas as coisas que aconteceram, dos momentos de prazer, dos momentos de dor e de pesar e das lágrimas. No entanto, sempre há essa coisa desconhecida chamada morte, da qual a maioria de nós tem medo. E como dois amigos sentados no banco de um parque, não nesse salão com toda essa iluminação que é um pouco feia, mas sentados à luz mosqueada, o sol penetrando através das folhas, os patos na água do canal e a beleza da terra. Vamos discutir isso juntos. Vamos discutir juntos como dois amigos que tiveram uma vida longa e séria, com todos os seus problemas, os problemas do sexo, da solidão, do desespero, da depressão, da ansiedade, da incerteza, uma sensação de não sentido e, ao fim disso, sempre a morte. Ao conversarmos sobre a morte, dela nos aproximamos intelectualmente. Isso é, nós a racionalizamos. Dizemos que ela é inevitável, que não devemos temê-la ou fugir dela através de alguma forma de crença na vida após a morte, na reencarnação, ou, se vocês forem altamente intelectualizados, dizendo para vocês mesmos que a morte é o fim de todas as coisas, da nossa existência, das nossas experiências, das nossas lembranças, sejam elas ternas, agradáveis ou abundantes. É também o fim da dor e do sofrimento. O que significa tudo isso? Esta vida que é, na realidade, se nós a examinarmos com muito cuidado, um tanto sem sentido. Podemos, intelectualmente, verbalmente, construir um sentido para a vida, mas o modo como nós, na realidade, vivemos tem muito pouco sentido. Viver e morrer é tudo o que sabemos. Tudo mais é teoria e especulação. A busca sem sentido de uma crença na qual encontremos alguma espécie de segurança e esperança. Temos os ideais projetados pelos pensamentos e lutamos para alcançá-los. Esta é a nossa vida. Até mesmo quando somos muito jovens, cheios de vitalidade e energia, com o sentimento de que podemos fazer quase tudo. Mas com o passar da juventude, da meia-idade e da velhice, sempre fica essa questão da morte. Não estamos apenas, se é possível fazer essa observação, ouvindo uma série de palavras, algumas ideias, mas pelo contrário, estamos juntos. Quero dizer, juntos, investigando todo esse problema do viver e do morrer. E ou vocês o fazem com o coração, com toda a mente, ou então de uma forma parcial, superficial e, desse modo, com muito pouco sentido.